amanhecer e o ar que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor. Meus irmãos, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Quero desejar a vocês a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já te convidar, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, com seu tablet, com seu celular, com alguma maneira, alguma forma pela qual você possa acompanhar a leitura do texto bíblico e o estudo, desde já eu gostaria de convidar que você fizesse isto. Lembrando que nós estamos estudando a carta aos Hebreus nestas quartas-feiras, e a nossa intenção durante esses dias é expor toda esta carta, versículo a versículo, para que o Senhor nosso Deus, através do estudo da mesma, possa nos dar a compreensão e a aplicação necessária para que nós possamos compreender, então, a vontade do Senhor e a melhor forma de nós compreendermos a obra do nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, se possível, faça isto. E, como de costume, antes de nós fazermos a leitura do texto da Escritura Sagrada, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Ele nos dê a iluminação, a clareza, a capacitação, para que possamos compreender o texto inspirado do Senhor. Por isso, nós vamos fazer isso neste momento. Feche os teus olhos, se possível, comigo nesta hora, e também fale com o Senhor nesta hora. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por mais um dia, por mais um momento pelo qual nós estamos juntos em um só Espírito para estudarmos da Tua Palavra, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade do momento, aonde nestes últimos dias nós já temos estudado da Tua Palavra, já temos compreendido muitas coisas importantes, Senhor, para a nossa vida, para a nossa melhor maneira espiritual de lidarmos com aquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. E mais uma vez suplicamos que o Senhor esteja conosco e pedimos que o Espírito Santo do Senhor esclareça, ilumine, abra o nosso coração para compreendermos a Tua vontade, ó Pai. Nós estamos diante de uma carta que tem nos ensinado tantas coisas preciosas a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, principalmente nesses dias que antecedem o Natal, dias onde nós pensamos muito mais a respeito desta obra, da encarnação, dos seus milagres, da sua vida, bem como também da sua morte redentora. Portanto, Senhor, dá-nos temor, dá-nos, ó Pai, neste momento um coração completamente dobrado diante destas verdades, para que todos nós possamos ser enriquecidos e assim vivemos uma vida melhor, uma vida santificada, uma vida que exalte ao nome santo do Senhor. Pedimos todas essas coisas neste momento, também pedimos a Ti por aqueles que nos ouvem, que estão nos assistindo, acompanhando esta live. Oro e peço a Ti por aqueles que terão acesso posteriormente também a este vídeo, que o Senhor venha falar com cada um desses corações, Senhor. E que acima de tudo toda honra, toda glória, todo louvor sempre sejam dadas àquele que é digno, ao Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico da palavra do Senhor neste momento. Hebreus capítulo número 8. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo número 6. E gostaria que você acompanhasse essa leitura juntamente comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim:
Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Até que então a leitura, meus irmãos, nós vamos dar sequência à exposição desta carta, da carta aos Hebreus. Na última quarta que nós estivemos aqui reunidos, meus irmãos, de forma online, nós terminamos o capítulo de número 7. Eu quero recordar alguns pontos aqui importantes do capítulo 7 para que nós possamos seguir a linha de pensamento, a linha de raciocínio aqui que o autor escreve esta carta. Lembrando que quando ele escreveu esta carta, ele não tinha, a escrita original, ela não tinha essa divisão de capítulos que hoje temos. Era um texto sem pontuação, um texto sem capítulos, sem versículos, e nós precisamos então hoje, tendo esse texto em mãos, seguir aqui a mente do autor, tentarmos nos aproximar da sua mente, do que ele tinha a intenção de uma forma original de ensinar e instruir os seus primeiros ouvintes. E nós nos lembramos, meus irmãos, que ali no capítulo 7, o autor usa uma linguagem comparativa para falar sobre o sacerdote levita, o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, em comparação, em contraste com a pessoa e a obra de Jesus como um sumo sacerdote. E então ele nos mostrou ali, em sua carta, o autor, alguns elementos de comparação aonde nós pudemos observar a superioridade de Jesus sobre o sacerdote levita. E nós pudemos ali elencar, lembrando do último estudo, alguns pontos ali colocados pelo autor, principalmente do versículo número 11 até o versículo número 28. Ele nos provou nesses versículos, meus irmãos, que Jesus ele é superior ao sacerdote levítico, porque o Senhor Jesus, com a sua obra, ele consumou o sacerdócio, ou seja, com elementos superiores, ele fez aquilo que os sacerdotes instituídos segundo a lei de Moisés não puderam fazer, ou seja, aperfeiçoar os ofertantes. Bem como também ele mostrou que Jesus é superior a estes mesmos, porque aqueles eram seres finitos, eram homens finitos, que deveriam cumprir o seu turno estabelecido pela lei, e assim haver uma troca para outro sacerdote, e quando eles morriam, a sua descendência, então, daria continuidade àquele serviço. Mas Jesus, diferentemente daqueles, é sacerdote eterno, porque segundo nós vimos na menção anterior, no estudo anterior, o pano de fundo aqui, o fundamento pelo qual o autor usa aqui a sua argumentação é o Salmo de número 110,
onde, usando ali o versículo número 4 do Salmo 110, ele diz que Jesus ele vem de uma ordem superior, que é a ordem segundo Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim. É aquele mesmo personagem que ele já fez menção, que aparece lá no Antigo Testamento de uma forma obscura, que é um tipo de Cristo, né? Ele ilustra a pessoa de Jesus, que é eterna, que vem de uma posição mais elevada, e ele vai dar continuidade nesse ponto, principalmente aqui no capítulo número 8. Mas eu quero te lembrar então que Jesus é colocado em uma ordem superior, não segundo a ordem de Arão, que é também da descendência levítica. Mas Jesus é sacerdote eterno, porque Deus jurou por si mesmo que desde toda a eternidade o seu Filho assim o seria constituído. Bem como também nós vimos, meus irmãos, na parte final do texto, dos versículos número 20 até o versículo número 28, que é o último versículo aí do capítulo 7, que Jesus ele é superior também, porque ele pode nos socorrer em nossas necessidades. O que nós mais precisamos é de um sacerdote que possa nos socorrer muito diferentemente daqueles que eram homens finitos, que eram homens pecadores. Mas Jesus ele pode nos socorrer porque ele é o próprio Deus e está à direita, à destra do Pai, para atender todos aqueles que fazem parte da descendência de Abraão, que são filhos de Abraão, ou seja, aqueles que creem nele pela fé. Então esse é o ponto de sequência, para nós entrarmos aqui no capítulo número 8. Ele vai continuar ainda nessa linguagem comparativa, agora nos mostrando que Jesus ainda continua sendo superior àqueles, porque ele se encontra em uma posição mais elevada. E aqui o ponto dele é voltar novamente ao Salmo de número 110, porque na linguagem do Salmo de número 110, que é escrita por Davi, ele não só mostra que Jesus ele é sumo sacerdote de eternidade a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque, mas há um outro ofício que também é colocado ali no Salmo de número 110, que pertence também a Cristo, que é o ofício de Rei. Então observe comigo o versículo 1. Eu queria que você observasse a leitura novamente do versículo 1. O texto diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E então, esse é o ponto de conexão aqui que ele faz com o capítulo de número 7. Ele ainda continua dizendo que Jesus ele é sumo sacerdote, mas agora ele coloca um novo elemento. Ele diz que Jesus ele está à destra do trono da majestade de Deus, assentado. O que mostra aqui a sua posição agora elevada como rei. E percebam, meus irmãos, a linguagem que ele usa, né? Ao dizer que isto é o essencial das coisas que ele tem dito, ou seja, ele quer dizer que há elementos aqui mais importantes que devem ser aqui mencionados, e o que ele quer dizer é que Jesus como rei é o elemento essencial a ser mencionado. E então ele quer dizer que ele está em uma posição mais elevada que os sacerdotes levitas do Antigo Testamento, porque nenhum deles era rei. A função deles era exercer um ofício dentro do templo, dentro do tabernáculo. Mas o sacerdote lá do Antigo Testamento, ele não poderia entrar ali dentro do palácio real, depois, claro, posteriormente, quando foi instituído, né, dentro do povo de Israel o ofício de rei, eles não podiam entrar ali dentro do palácio de Davi e lhe assumir um posto que não lhe era devido. Mas a linguagem aqui do autor bíblico é que Jesus ele tem em si mesmo este ofício, que ele também é rei. E ele é um rei supremo, porque ele está à direita do próprio Deus.
E ele recebeu esse ofício justamente por cumprir a sua obra como sacerdote aqui na terra. Como é que nós sabemos disso? Eu quero que, se possível, você volte rapidamente comigo lá para o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Porque ele já fez menção a este posto que Jesus recebe justamente por causa da sua obra realizada. Hebreus capítulo 1, no versículo de número 3, o autor diz assim: Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse posto de dignidade, esse ofício de dignidade recebido pelo Senhor Jesus nas alturas, foi recebido, foi dado, concedido a ele, justamente por causa da obra que ele realizou. A partir do momento em que ele venceu a morte, que ele entregou a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor na cruz, ele então subiu aos céus e houve um momento que a Escritura chama de um momento da coroação. Que quem descreve com mais detalhes esse momento da coroação de Cristo, então nós podemos dizer que Jesus não vai ser coroado, mas que ele já foi coroado com glória, é o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Se vocês se lembrar, Apocalipse 5, meus irmãos, é aquele capítulo que diz que João, ele vê alguém assentado em um trono, o mesmo trono que o autor da carta aos Hebreus faz aqui menção, e que na mão deste há um rolo de um livro, escrito por dentro e por fora, que diz respeito à história do mundo, diz respeito a todas as coisas que acontecem neste mundo, incluindo as coisas que acontecem conosco. E ele chora, porque de repente ele percebe que ninguém é digno de abrir aquele livro. Nem seres celestiais, nem alguém aqui na terra pode abrir o livro e desatar os selos. E de repente alguém se aproxima de João, enquanto João chorava, um ser celeste, um anjo, se aproxima diante de João e diz: João, por que você chora? E a resposta de João foi justamente porque ele viu que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. Então a resposta do anjo foi a seguinte: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, porque com o seu sangue, com a sua morte expiatória, ele comprou todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E por causa disto, por causa da dignidade de Jesus através da sua morte, ele pôde subir aos céus e ser coroado e honrado por seres angelicais, pelos 12 anciãos que representam, os 24 anciãos, 12 assentados de um lado e 12 do outro, que representam a igreja do Antigo Testamento, bem como a igreja do Novo Testamento, que somos nós, rendendo adoração de eternidade em eternidade àquele que é digno de assentar à destra do Pai, à destra de Deus. Perceba que ele usa aqui uma linguagem muito respeitosa, como era muito próprio, de um hebreu, ao não se referir a Deus usando o seu nome próprio, chamando Deus de Jeová, de Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Mas ele diz que o Senhor Jesus se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Uma linguagem muito de respeito, de tremor e de temor ao se referir ao Deus Pai. Então esse é o posto de dignidade que hoje Jesus se encontra. Ele é sumo sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é rei. Por isso ele se encontra em uma posição mais elevada. Por isso ele é superior, então, àquele sistema sacerdotal e aos próprios sacerdotes levitas lá do Antigo Testamento. E não somente ele está em uma posição mais elevada, mas no versículo 2, o autor da carta diz assim: como ministro
do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora aqui a dignidade, né, e a superioridade de Jesus diz respeito ao lugar do seu ofício. Jesus exerce seu ofício em um lugar superior. Porque aos levitas lá do Antigo Testamento, foi-lhes dado o ofício de exercerem o seu trabalho dentro do tabernáculo e depois, posteriormente, dentro do templo em Jerusalém. Mas era um templo terreno, era um trabalho, um ofício terreno. Mas a posição aqui de Jesus, ela é superior, porque ele é ministro no santuário eterno, no santuário verdadeiro que o próprio Senhor erigiu, não o homem. Quem estabeleceu esse tabernáculo terreno foi Moisés, por ordem própria de Deus, né, com o próprio desenho que ele vai fazer menção ali no versículo 5, que Deus deu a Moisés. Deus deu a Moisés a planta, né, de como deveria ser aquele tabernáculo terreno, que é tipo, né, que é uma figura do santuário celeste. E eu quero dizer para você que assim como existia lá em Israel o tabernáculo aqui terreno, que era a figura do celestial, existe então um santuário celestial, que é o lugar da presença de Deus, que é o lugar aonde o próprio Filho se encontra agora para exercer o seu ofício como sacerdote e como rei do universo. E é interessante que há um personagem lá no Antigo Testamento que recebeu uma visão sobre esse santuário, sobre esse tabernáculo celeste. Se você se lembrar, meus irmãos, quando Isaías ele tem aquela visão que é descrita lá no capítulo 6 do seu livro, no versículo 1 ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o santuário. A palavra santuário lá significa tabernáculo, é uma palavra sinônima, né, a tabernáculo. É o lugar da presença de Deus. O que Isaías quer dizer é que ele teve uma visão celeste, uma visão espiritual, ele pôde contemplar o santuário celestial, aonde a presença de Deus é uma visão, uma descrição muito profunda a respeito do lugar da presença de Deus, porque ele diz que a presença, a glória de Deus preenchia cada parte daquele lugar. Não existia ali, diante de Isaías, algum lugar que fugisse da glória, da presença deste Rei eterno, desse soberano Senhor de todas as coisas. E eu quero te lembrar, dando um detalhe curioso aqui, que quando Isaías ele tem aquela visão celestial, a descrição lá que ele tem diz respeito ao Messias prometido que estava por vir. E, curiosamente, quem dá essa resposta aí para nós é João lá no seu Evangelho, né? João capítulo 12, versículo 31, ao fazer referência sobre a visão de Isaías, ele diz que Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Que visão maravilhosa, né, para descrever o lugar aonde o Filho se encontra agora. Ele está em um lugar superior, diferentemente dos sacerdotes aqui, ele está em um lugar eterno, em um lugar celeste, da onde ele pode então trabalhar por nós, exercer o seu trabalho em favor daqueles que temem a ele. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Então, é aqui que se encontra a posição de superioridade de Jesus descrita nesse texto. Primeiramente, ele é superior porque ele recebeu um posto elevado. Ele é rei também. Mas, por outro lado, ele está em um lugar muito especial, maior do que o lugar em que os sacerdotes exerciam o seu trabalho. Em terceiro, versículo 3 a 5, o autor nos mostra que Jesus ele também é superior aos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, porque ele é ministro de elementos superiores.
ele não somente exerce um ofício superior, mas os elementos oferecidos por esse sumo sacerdote que é Cristo são muito mais elevados do que aqueles que eram oferecidos no tabernáculo e no templo. Olha o que o versículo 3 diz. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Qual era a função do sumo sacerdote e dos sacerdotes lá no templo em Israel, bem como no tabernáculo? Eles tinham que oferecer 12 sacrifícios diariamente, constantemente, de tal forma que na parte final aí do versículo 3 ele diz assim: por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Jesus também tinha que oferecer, porque o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham um trabalho. Todos os dias o trabalho deles era oferecer dons e sacrifícios na presença de Deus em favor do povo. E dons aqui, meus irmãos, não diz respeito a dons espirituais, tá? Dons aqui diz respeito a ofertas como, por exemplo, era o cereal, que era oferecido ao sumo sacerdote, né, a oferta da dízima do cereal. Eles tinham que oferecer também incenso na presença de Deus em favor do povo. Esse é o significado e o uso da palavra dons aqui. Bem como também sacrifícios, né, oferta de animais como cordeiros, como bodes, como animais que eram oferecidos no templo constantemente em favor do ofertante. Isso era o trabalho, então, que acontecia todos os dias. Às vezes, meus irmãos, você faz a leitura lá do livro de Levítico, e para alguns é um negócio tão enfadonho, né, a leitura do livro de Levítico, porque ali é tanto sacrifício, é lei sobre sacrifício, é lei sobre ofertas que eram oferecidos. Mas eu quero relembrar aos irmãos que um dos livros mais importantes da Escritura Sagrada é justamente o livro que é considerado por alguns como o livro mais chato da Bíblia. Alguns teólogos, né, atuais, eles dizem que se você pegar e espremer assim o livro de Levítico, uma das coisas que vai sair ali é sangue, porque todo aquele livro apontava para o que Cristo Jesus iria fazer. É esse o ponto do autor. Assim como os sacerdotes eles ofereciam 12 sacrifícios, Jesus também tinha que trabalhar por nós. Ele tinha um trabalho a ser feito assim como aqueles. Por quê? Versículo 4 ele diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Jesus, aqui no caso, Jesus não seria sacerdote, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por que Jesus não poderia ser sacerdote levita? Primeiro, como nós vimos, porque ele não é da descendência de Levi. Jesus, ele é da tribo de Judá, tribo pela qual não existe nenhuma descendência que oficiava dentro do templo em Israel. Jesus, então, é um sacerdote diferente, de uma linhagem, de uma genealogia diferente. Então, Jesus não tem nada a ver com os sacerdotes terrenos, com aqueles sacerdotes pontuais do período de Moisés, que, versículo 5, ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Então eles tinham que fazer aquilo todos os dias, porque era uma linguagem para ensino, era uma linguagem didática. Tinha que gerar perguntas na vida dos ofertantes, né? A pergunta que eles tinham diante deles é: quando que nós vamos ver esse sistema aqui, esse ritual sendo encerrado? Porque nós temos aqui na nossa mente a ideia de que alguém vai pagar de uma forma definitiva os nossos pecados, alguém vai nos perdoar de uma forma completa. Mas a resposta do sacerdote é que aqueles elementos eram necessários, que o cordeiro tinha que ser morto todos os dias no templo, até que chegasse um cordeiro perfeito, santo, inculpável, como ele fez menção ali nos versículos anteriores, versículo número 26 aí do capítulo 7,
que era a figura de Cristo. E então, quando ele fala sobre figura e sombra, a questão aqui é de importância, a questão aqui é de valor, é de elementos superior. O que é mais importante? Um cordeiro que é figura ou o próprio Cristo que entregou-se como um sacrifício santo, real, verdadeiro e único e eterno a Deus? Vocês percebem aqui o comparativo dele? Ele quer dizer que Jesus é superior porque ele entregou o seu próprio corpo. Ele se ofereceu em favor de pecadores através da entrega sacrificial do seu corpo moído na cruz do Calvário. Então, se nós estivéssemos lá nos dias em que o autor escreveu essa carta, ele iria dizer para nós o seguinte: por que vocês querem voltar em algo que é ineficaz, se hoje vocês têm a imagem do real? Se hoje vocês têm o que é de fato verdadeiro, genuíno, o que é de fato eficaz, por que vocês querem voltar a um elemento insignificante? É a mesma coisa, eu quero usar um exemplo aqui bem simples para os irmãos entenderem. Se você tivesse a oportunidade de um dia conhecer uma pessoa muito importante, uma pessoa renomada, poder almoçar, poder conviver com aquela pessoa, poder todos os dias se relacionar com aquela figura, com aquela pessoa de tamanha expressão, e ao mesmo tempo você tivesse somente a foto daquela pessoa, que você tanto um dia almejou em conhecer e se relacionar e conviver com ela, você iria preferir conviver e se relacionar com a própria pessoa ou com a sua foto, que é uma figura? É óbvio, meus irmãos, que seria algo muito estranho alguém querer conviver com a figura, com a sombra, somente com a projeção do real. O ponto do autor, então, é mostrar que Jesus é superior a figuras, a imagens, a coisas que hoje não têm significado para nós, como revelação, como, por exemplo, ele já fez menção ao uso de utensílios usados no templo, como tabernáculo, arca da aliança, altar, até mesmo essa linguagem, né, que muitas vezes é resgatada dentro da linguagem de música dos nossos dias, é uma linguagem de tolice. Por quê? Porque hoje não existe mais altar. A linguagem do altar era a linguagem do templo. A linguagem de sacrifício era a linguagem do templo. A linguagem de revelação progressiva até que Cristo chegasse é uma linguagem incompleta, porque Cristo já veio. E se alguém quer conhecer Cristo, hoje tem a revelação plena e total daquilo que Cristo é através das páginas das Escrituras. Então, meus irmãos, como que nós podemos pensar em voltar a elementos que são insignificantes, que são fracos, usando a própria linguagem aqui do autor? Por que querer viver atrás de sonhos e visões, quando esses elementos que foram usados lá no Antigo Testamento, como sombra, como projeção de uma imagem futura que seria consumada em Cristo, hoje estão sendo resgatados no meio de muitos círculos religiosos por aí? Esse é o ponto do autor. Jesus, ele é superior, a sua imagem, o seu sacrifício é superior. E aqui está um ponto que vai ser desenvolvido, meus irmãos, principalmente aqui no capítulo 9 e no capítulo 10 pelo autor. Por que eu não preciso hoje pagar penitência pelos meus pecados? Por que eu não preciso todos os dias fazer algum tipo de purgação pelos meus pecados? Porque se nós estivermos fazendo isso, nós simplesmente estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente, que ele ainda tem que completar alguma coisa, que a coisa ainda não está completa, que a nossa salvação, que o nosso resgate está incompleto, então preciso fazer alguma coisa. Então, aquela palavra de Jesus na cruz, onde ele brada, né, tetelestai, está consumado, não significou nada.
Porque se o pagamento da dívida dele, como um sacerdote perfeito oferecendo uma oferta plena, eterna, de valor eterno, foi insuficiente, então o que significou a vinda de Cristo a esse mundo? Até aproveitando o período do Natal, onde nós tanto falamos do valor da vinda de Cristo, da sua encarnação. Esse é o ponto do autor. Aquelas coisas eram figuras e sombras das coisas celestes. Assim como diz o versículo 5, na continuidade, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, segundo a linguagem aqui do versículo 6, ele tinha que construir o templo de uma forma detalhada, de uma forma determinada por Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses, meus irmãos, do porquê que o culto nosso, ele nunca, muitas vezes, incrementa, coloca elementos não descritos na Escritura. Por que a gente não usa dança dentro do culto público? Porque a Escritura não ordena. Não há elementos culticos no que diz respeito ao uso do templo, do tabernáculo, nas páginas do Novo Testamento, na celebração do culto público. Não há descrições de elementos como dança. Não há descrição, por exemplo, do uso de um tocar de chofar, como acontecia lá no Antigo Testamento, nas páginas do Novo Testamento. Esses elementos, eles não são hoje elementos usados dentro do culto público, justamente porque eles não são pré-ordenados, eles não são ordenados na Escritura Sagrada. O culto público, ele é fundamentado naquilo que a Escritura ordena. É segundo os próprios elementos que o Senhor ordena. Ele é tipificado, ele é segundo a linguagem do templo. Então, todos aqueles elementos são elementos que se completaram em Cristo. Moisés mostrou ao povo de Israel os moldes. Ele chamou homens ali habilitados pelo próprio Deus para construir cada elemento conforme a ordem da palavra de Deus. E tinha que ser daquele jeito, porque aquilo apontava para coisas celestiais. Então, quando nós incrementamos coisa dentro do culto público que não tem a ver com aquilo que Deus ordena na sua Escritura, nós estamos tirando a linguagem celeste. Porque o ponto do autor é justamente o celestial. É elevar a glória de Deus, é apontar para Ele. A Bíblia é o livro que coloca todo o foco na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, então, ordenanças, segundo a palavra de Deus, sempre devem ser cumpridas. E Moisés sabia muito bem que esses elementos do culto, eles deveriam ser construídos, confeccionados conforme a vontade soberana de Deus. Por isso Jesus, então, ele é ministro de elementos superiores, porque o seu sacrifício é de valor eterno. Ele não precisa oferecer ofertas diárias, constantes, como era o caso dos ministros de Deus que ofereciam dons e sacrifícios como figura e sombra daquilo que estava por vir. Mas Jesus oferece um sacrifício eterno, de tal forma que o versículo 6 diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O ponto do autor aqui é justamente mostrar também, e ele vai
de uma forma mais ampla aqui para nós demonstrar esse ponto de Jesus como mediador de uma aliança superior, no próximo estudo que nós faremos, se assim Deus permitir, que vai ali do versículo 7 até o 13, ele vai expandir aí o assunto de Cristo como mediador de uma superior aliança. Lembrando, meus irmãos, que o ponto do autor aqui, quando ele diz que Jesus ele é superior, ele é mediador de uma superior aliança, ele não quer dizer, meus irmãos, que o Antigo Testamento perdeu o seu valor. Tem muita gente hoje nos nossos dias que tem uma compreensão um pouco equivocada sobre dois aspectos do Antigo Testamento que são lei e graça, né? Alguns dizem que o Antigo Testamento é lei, que o Antigo Testamento é só normas, regras. Ali, para alguns, existe até a imagem de um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, né? Isso é até um embate que tem acontecido hoje nos nossos dias, porque algumas bandeiras ideológicas, políticas e até mesmo religiosas mostram um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, que é um Cristo diferente do Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é mau, cruel, manda destruir cidades, crianças e coisas do tipo. E Jesus no Novo Testamento, que é o mediador de uma nova aliança, é o Jesus do amor, de misericórdia e graça. Meus irmãos, essa é uma visão muito equivocada do termo aliança. Existe um aspecto de continuidade entre os testamentos, porque do contrário, como seriam salvos aqueles se Cristo ainda não havia vindo ao mundo, não havia ainda se encarnado? Como é que eles foram salvos então se o Antigo Testamento era somente lei, somente condenação, somente juízo da parte de um Deus irado? É óbvio, meus irmãos, que a graça rege os testamentos. Desde o Antigo Testamento, lei e graça são duas coisas que andam juntas. Quando Deus estabeleceu o seu pacto, a sua aliança com Israel lá no Antigo Testamento, se vocês se lembrarem, primeiro vem a libertação, a graça, e conjuntamente com a graça, vem a lei, porque a lei aparece lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, logo após aquele povo ser liberto do Egito. Então eles foram salvos para viver a lei, salvos para amar a lei. Deus fez uma aliança, um pacto com eles, para que eles pudessem estar debaixo da lei, em obediência. A lei sempre é válida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ela sempre vai ser vigente. O mesmo Deus que um dia disse, não existe outro Deus diante de vocês, só há um, é o mesmo Deus que afirma hoje a mesma coisa a cada um de nós. O mesmo Deus que disse, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, é o mesmo Deus que afirma hoje as mesmas coisas. Por isso, tanto Cristo como Deus Pai no Antigo Testamento são mediadores de uma única aliança. Mas Jesus ele tem promessas superiores porque ele é a consumação daquelas. É Jesus quem vai afirmar um novo pacto, cujo qual as afirmações e as promessas são de vida eterna, de salvação, de graça eterna, assim como todo o Antigo Testamento já havia afirmado todas essas coisas, mas que são consumadas em Jesus. Só são substituídos os elementos por elementos superiores, mas tendo a mesma eficácia, o mesmo poder para salvar. Portanto, então, Jesus, ele consuma esta obra que já era descrita de uma forma muito clara lá nas páginas do Antigo Testamento. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar aqui o nosso estudo pensando em algumas coisas, usando esses versículos que nós temos aqui como aplicação para nós. Nós estamos aí no período que nós chamamos de Advento, né, que antecede aí o período da data comemorativa do Natal, dia 25 de dezembro, e é muito importante que nós venhamos a compreender muito bem quem é a pessoa do nosso Salvador. Nós precisamos ter pensamentos corretos, biblicamente orientados pela palavra de Deus sobre quem é o nosso Salvador.
O nosso Salvador, ele não é para nós, ele não pode ser para nós um simples homem que viveu nesse mundo, porque este simples homem que viveu neste mundo durante 3 anos e meio na Palestina, ele é um Salvador, ele é um homem-Deus. Ele é diferente, ele é um sumo sacerdote diferente, ele é eterno, ele é mais alto do que os céus. E é necessário que nós venhamos a pensar em Cristo desta forma, como aquele que está sentado à destra do Pai. Ele não é mais um menino de manjedoura, mas ele assumiu um posto que já lhe era devido a partir do momento em que ele assumiu um corpo, que ele se encarnou. Ele veio ao mundo para reger o mundo com cetro de ferro. Essa é a maneira que nós hoje precisamos enxergar Cristo. Esse mesmo Cristo que veio ao mundo é aquele que ele produz uma salvação, ele nos concede uma salvação que é absolutamente eficaz. Não há necessidade hoje de vir outro Salvador. Este Salvador, Jesus, ele é suficiente, o seu sacrifício é de valor eterno, de eternidade em eternidade, o sangue dele nos comprou, nos redimiu, nos perdoou. Por isso é necessário que quando pensarmos em Cristo, nós devemos ter um pensamento muito alto, muito elevado a respeito dele, a respeito desta pessoa eterna. Bem como também nós precisamos nos lembrar que as suas promessas são promessas eternas. Portanto, lembrando as palavras do autor lá no capítulo 2, diz: apeguemo-nos a estas verdades. Abracemos as promessas de Cristo, que são promessas superiores, promessas eternas, promessas de vida eterna, promessa de salvação, de redenção, de perdão. Que possamos nesses dias, meus irmãos, nos apropriar, usufruir da perfeição do nosso Salvador. Nos aproximamos diante desse trono de graça, onde ele se encontra assentado para nos socorrer, e usufruirmos desse bendito relacionamento que hoje nós podemos ter com esta pessoa, com esse Salvador perfeito, chamado Jesus Cristo. E que o Senhor assim nos ajude a pensarmos dessa forma a respeito do nosso Salvador, a refletirmos na sua obra, em sua pessoa, em sua graça. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos, se possível. Deus bendito, ó Deus eterno, mais uma vez, Senhor, rendemos a nossa vida a Ti em reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade, em reconhecimento de que o Senhor é mais elevado do que os céus e de que o Senhor fez o Teu Filho em uma posição mais elevada, Senhor. Ele está sentado em um lugar sublime, à Tua destra, como Rei, como aquele que fez uma oferta de sacrifício perfeita diante do Senhor para perdoar os nossos pecados. Que diante dessa expressão tão profunda que o autor bíblico nos trouxe nessa noite, que todos nós possamos nos render em louvor, em adoração àquele que é digno, e que de eternidade a eternidade nós já possamos experimentar agora, neste mundo, enquanto aqui, esta vida eterna, este louvor eterno que iremos ter diante da presença do Senhor e do Seu Filho e do Espírito Santo que aplicou essa obra em nossos corações. Que desde já, Senhor, nós possamos nos preocupar com esta vida de alegria, de plenitude de bênçãos que iremos desfrutar de eternidade a eternidade ao lado do Senhor. Que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai, e que nesses dias nos quais nós nos lembramos do Teu grandioso amor manifesto em enviar o Teu Filho, que nós possamos meditar, refletir e nos aproximarmos dEle em total entrega, em total admiração. Para a honra e para a glória do Senhor é que nós oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que todos vocês tenham uma ótima noite em Cristo Jesus. Amém.